Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal, sempre trazendo gente que vai levar informação importante até você. São instrutores técnicos do Senar Mato Grosso ou parceiros do Sistema Famato, como é o caso do programa de hoje. Aliás, hoje a gente vai trazer um tema extremamente importante, muito factual. A gente tem até algumas imagens aí que mostram uma preocupação muito grande que tem tomado conta dos produtores aqui em Mato Grosso, especialmente ali nessa região. Essa daí são imagens do Pantanal aqui em Mato Grosso, ali no município de Poconé, onde um incêndio de grandes proporções, né, tem preocupado autoridades, tem preocupado o campo, produtores rurais. Esse incêndio já consumiu aí pelo menos 35 mil hectares e é claro que é muito importante a adoção de medidas preventivas, o reforço da importância da adoção dessas medidas, especialmente por quem está no campo, para não se tornar aí mais uma vítima de incêndios como este, que em momentos secos como essa época do ano, né, acabam se tornando comuns aqui em Mato Grosso, em especial nessa região do Pantanal. Sobre esse assunto a gente fala hoje, já apresento aqui nossos convidados, estão conosco pela primeira vez, dois convidados com a gente simultaneamente no Bom Dia Senar Mato Grosso, justamente dada a importância e a relevância desse tema. No alto do seu vídeo, Coronel Paulo Barroso, que é secretário executivo do Comitê de Gestão do Fogo aqui de Mato Grosso, vinculado à SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, presidente também do CONAGIF. Bom dia, Coronel, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Luiz, passando um pouco da informação do momento crítico aí do clima. Perfeito, muito bem. Quem está conosco também, Tenente Coronel Flávio Gledson, que é comandante do Batalhão de Emergências Ambientais, ou seja, está na linha de frente também, combatendo incêndios como esse que a gente viu agora. Bom dia, Tenente Coronel, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia aos telespectadores do Bom Dia Senar, do Canal Rural. Estamos aqui para trazer essa mensagem de prevenção, né? O estado de Mato Grosso todos os anos sofre com esse problema e o produtor rural tem um papel importante no enfrentamento dos incêndios que acometem nosso estado. Perfeito. Então vamos às informações importantes, relevantes que você, produtor, claro, já tem conhecimento de muitas dessas orientações, mas vai ficar aqui sabendo de mais informações importantes para colocar em prática. Coronel Barroso, sua apresentação na tela, vamos lá. Sim, então nós vamos tratar basicamente dos preventivos de incêndios florestais. Vai estar eu, o Coronel Gledson, falando um pouco sobre isso. E é importante a gente entender a diferença entre fogo, queimada e incêndios florestais. Fogo é uma rápida oxidação do material combustível, uma liberação de calor, luz e produtos da reação. A queimada, que utiliza o fogo, é uma prática primitiva muito utilizada na agricultura, principalmente para limpeza de terreno, cultivo de plantações, formação de pastos, mas que usa o fogo de forma controlada. Já os incêndios, né, o incêndio florestal é a ocorrência de fogo sem controle em qualquer tipo de vegetação, independente da tipologia da vegetação. Pode ser floresta, cerrado, pasto, lavoura, enfim. A gente usa essa denominação incêndio florestal para todo tipo de fogo fora de controle em qualquer tipo de vegetação. Incêndio florestal. Bom, então vamos apresentar uma lista com os preventivos mínimos que a gente sugere e recomenda que todos estabeleçam nas suas propriedades rurais a fim de enfrentar e reduzir a ocorrência dos incêndios florestais, facilitar o combate caso ele ocorra também, né? Nós temos aí algumas legislações federais que tratam dessa questão e outras mais específicas. E, em cima disso tudo, nós estabelecemos o ciclo de incêndio florestal no Mato Grosso. Nós temos a fase de planejamento, que é no começo do ano, entramos numa fase de prevenção, que vai de março a outubro, a prevenção é para ser feita o ano inteiro, a bem da verdade, uma fase de preparação, que a gente tem que capacitar o pessoal, preparar o terreno, construir os aceros, né? E estamos agora na fase de resposta, de combate, fiscalização e responsabilização, que é esse período mais crítico agora, no qual ocorre uma longa estiagem boa parte do Brasil, mas principalmente aqui no estado de Mato Grosso, ocasionando a ocorrência de muitos incêndios florestais. No final do ano, a gente continua efetivando a responsabilização, faz uma avaliação do plano e correção, e no ano subsequente a gente elabora um plano mais otimizado, tem mais efetividade. Perfeito. Nós temos aí o artigo 38 do Código Florestal, que estabelece que é proibido fazer uso do fogo na vegetação, salvo algumas exceções. Por exemplo, quando se tem autorização de queima controlada emitida pelo órgão ambiental, no caso do Mato Grosso, que é a SEMA,
é possível fazer uso do fogo em vegetação. Estamos no período proibitivo para o uso do fogo, mesmo com essa autorização, não é possível, não é autorizado fazer o uso do fogo para queima controlada, por queima controlada para manejo de vegetação. Nós temos também o uso da queima controlada em unidade de conservação, mediante aprovação prévia do órgão responsável, que seria o MIF, Manejo Integrado do Fogo, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, e nós temos também a autorização de usar fogo para pesquisa científica. Um fato interessante é que todas as terras indígenas e comunidades tradicionais podem fazer uso do fogo, sem autorização, sem nada. Isso faz parte da cultura deles e é facultado à lei a utilização do fogo. Muitas vezes as pessoas questionam, mas está tendo fogo da terra indígena, da comunidade quilombola, o fogo está vindo de lá. Eles podem fazer uso do fogo. Então, nós temos que nos preparar para evitar que esse fogo chegue às nossas propriedades. No artigo 40 do Código Florestal, fala que o governo federal tem que estabelecer um plano, né, uma política nacional, e já tem uma política nacional que foi desenhada, está no Congresso para ser votada, que é um projeto de lei que trata da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Nós temos também uma proposta encaminhada pelo Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, que é vinculado à Ligabom, que trata especificamente de a estruturação de um sistema de proteção contra incêndio florestal por bioma. Nós já encaminhamos para o governo federal no começo desse ano a proposta desse CISPROCIFAL, que é da Amazônia Legal, e estamos elaborando a proposta de sistema de proteção contra incêndio florestal do Pantanal, fazendo um trabalho em conjunto com Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. Isso até o final dessa temporada vai ser entregue ao governo federal para que eles estruturem esse sistema e a gente consiga mitigar os incêndios florestais nessas regiões. A Lei de Crimes Ambientais, no artigo 41, prescreve que provocar incêndio de mata é crime e pode ser classificado como crime doloso, se for flagrante, e como crime culposo, no caso de imperícia, imprudência ou negligência. E na negligência, aponta aí a questão de não se estabelecer os preventivos para prevenir e combater os incêndios florestais. E é por isso que a gente está destacando esse trabalho aqui. Eu gostaria que todos entendessem que tem duas formas básicas da gente prevenir incêndios florestais: manejo integrado do fogo ou plano de proteção contra incêndios florestais. Nós temos aqui o território brasileiro e temos 6 biomas. Alguns biomas, 4 dos 6 biomas, nós podemos usar o manejo integrado do fogo. E nos outros 2, nós só podemos utilizar o plano de proteção contra incêndio florestal, que também pode ser utilizado nos demais biomas. Então, o plano de proteção contra incêndio florestal pode ser utilizado em qualquer bioma do território nacional, certo? E aí nós vamos falar especificamente aqui agora do MIF. O que é o MIF? MIF é uma sigla denominada Manejo Integrado do Fogo, que é uma abordagem que considera os aspectos ecológicos, culturais, de manejo, para propor o uso de queimas controladas, bem como a prevenção e combate a incêndios, com vistas a garantir a conservação e uso sustentável de ecossistemas. Foi desenvolvido um projeto no estado de Tocantins, financiado com um recurso de fora, que estabeleceu vários critérios para se estabelecer o MIF. Então, são queimas prescritas, feitas ao fogo bom, que é empregado para reduzir principalmente biomassa, para evitar os grandes incêndios, e isso já está sendo estruturado em unidade de conservação federal. A nível de política nacional ainda não é possível realizar isso, nem tampouco unidade de conservação estadual. Aqui em Mato Grosso estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa com a UFMT, o UNIC, Corpo de Bombeiros, SEMA e o Ministério Público Estadual que está nos apoiando. E aí nós entramos propriamente dito nos planos de proteção contra incêndio florestal. Nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido na ABNT, o Subcomitê de Segurança contra Incêndio Florestal. Esse trabalho prevê a estruturação de uma norma brasileira regulamentadora que estabeleça quais são os critérios para se estruturar um plano de proteção contra incêndio florestal. Então, a bem da verdade, esse trabalho começou aqui no Mato Grosso e a gente está levando isso para nível nacional, e a ideia é se estruturar 6 sistemas para que a gente estruture esse plano. Sistema de vigilância e detecção, sistema de compartimentação por talhões, sistema de acessos, sistema de apoio a operações de combate a incêndio florestal, sistema de mananciais, sistema de proteção a áreas edificadas e, por fim, o plano de redução de material combustível, que seria a aplicação do próprio MIF dentro desse plano, né? A forma de apresentá-lo, né, seria a forma de memorial descritivo e mapas. Então, a gente tem aqui, nesse slide agora, o formato para se apresentar esse plano, os mapas que têm que ser apresentados, isso o ideal é que seja um profissional qualificado para elaborar esse mapa, esse plano, que ainda não está em vigor, ainda não está publicada essa norma, a gente está estudando ela, já tem ela pronta, estamos estudando, discutindo ela a nível nacional de ABNT, em breve ela deve ser publicada. Essa norma ela vai ser recomendatória para as propriedades rurais e áreas protegidas, não é obrigatório, faz quem quer, né? Mas a gente recomenda para evitar os grandes incêndios e que você perca o seu empreendimento. E no futuro próximo, depois da gente estabelecer essa norma, vamos trabalhar para que ela
vire recurso para manter aquela área protegida, né? Então, o seu produto, o que você produz na sua propriedade rural, seja carne, seja algum produto da agricultura, soja, milho, ele tem um valor agregado para ser vendido no mercado porque a sua área é protegida contra fogo. Então, nós estamos trazendo agora exatamente quais são os preventivos mínimos que os senhores proprietários rurais têm que... Nós sugerimos que os senhores estruturem nas suas propriedades para evitar que o fogo aconteça e, se acontecer um incêndio, ter condições de combater. Nós temos todas as legislações que amparam essa recomendação e vamos seguir adiante para mostrar exatamente quais são as recomendações. São 6 sistemas, então, assim como aquela norma vai estabelecer no futuro, mas nós vamos colocar aqui de forma bem reduzida o ideal que os senhores possam fazer, porque os senhores bem podem fazer sem a consulta direta de um profissional da área ambiental para poder elaborar esse plano. Então, o primeiro deles é o sistema de vigilância. Vou fazer só uma interferência aqui, Coronel. Vamos chamar um intervalo brevemente. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente não ter que dividir essas apresentações. E aí a gente continua falando sobre essas 6 medidas e depois mais sobre prevenção. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta com o Bom Dia, Senar Mato Grosso, desta quarta-feira, hoje falando sobre prevenção de incêndios florestais. Estamos tendo uma aula aqui, vendo projetos, perspectivas, né, e ações preventivas com os nossos convidados. Hoje o Coronel Paulo Barroso, que é secretário executivo do Comitê de Gestão do Fogo, vinculado à SEMA, Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, e também o Tenente-Coronel Flávio Gledson, que é comandante do Batalhão de Emergências Ambientais. Rapidamente, a apresentação está longa, tem muitas informações, e no primeiro bloco o Coronel Barroso terminou falando dos 6 sistemas ali descritos no preventivo mínimo contra incêndio florestal. Vamos retomar, então, para a gente especificar quais um desses 6 sistemas. Coronel, é contigo. Sim, é importante, Luiz, que os proprietários rurais entendam como é que funciona o sistema. Então, o primeiro seria o sistema de vigilância e detecção. Nós temos que ficar vigiando o fogo o tempo todo. Quando ele ocorrer, a gente tem que detectar que ele iniciou e aonde ele se localiza. Então, tem várias formas de fazer isso. Isso pode ser feito de forma automática, com câmeras que tenham as térmicas, que tenham coordenadas geográficas, mas também pode utilizar os próprios trabalhadores da área rural, que tem que ficar observando, principalmente agora nesse período, agora de junho a outubro, qualquer foco de calor que se inicia. E, então, logo tome conhecimento, acione a equipe de resposta, que seriam os brigadistas dessa propriedade rural ou de todas as propriedades rurais em conjunto, que a gente sugere também. O outro sistema que nós prevemos, né, é o sistema de acesso. Então, a propriedade ela tem que ter, no mínimo, um acesso, uma estrada que corte ela norte, sul, leste, oeste, e permita que a brigada, que é a equipe de resposta, possa chegar ao local do incêndio. Senão, não tem como. Você está num incêndio que ocorre no meio da propriedade, lá não tem nenhum acesso, vai ser muito difícil você chegar. E o incêndio, ele tem que ser debelado e combatido logo no início, que é mais fácil da gente combater o incêndio no início. É o primeiro princípio do incêndio florestal. Todo incêndio florestal começa pequeno. Então, se a gente chegar rápido para combater, poucas pessoas conseguem controlar e extinguir esse incêndio, evita que ele ganhe grandes proporções e se transforme num incêndio muito difícil de se controlar e combater, tendo que acionar outros meios e causando grandes danos e prejuízos ao meio ambiente e à economia. Enfim, então, o sistema de acesso é que a gente tem que ser estabelecido estradas que façam pelo menos o perímetro na área interna da propriedade e também corte a propriedade pelo menos em 4 setores, norte, sul, leste e oeste. O outro sistema seria o sistema de compartimentação por talhões. Então, se a gente já fez sistema de acesso, já temos 4 talhões, grandes talhões, né? E a gente pode redividir esses talhões em outras partes, sendo que a gente tem que entender que esses aceros, eles têm que ter, cada talhão tem que ter, no máximo, 10 módulos fiscais, né? De acordo com o município que está a propriedade rural, né? Então, e os aceros têm que ter, no mínimo, 3 metros de largura, de preferência acero raspado, para que veículos leves possam transitar nesse local. Então, lembrando, cada talhão não deve exceder 10 vezes o tamanho do módulo fiscal do município. Então, se um município tem uma propriedade tem 10 mil hectares e o módulo fiscal é de 100 hectares, então cada talhão dessa propriedade rural pode ter, no máximo, 1.000 hectares. O outro sistema é o sistema de mananciais. Obviamente, para se combater incêndio, a gente tem que ter água. Então, a gente tem que ter, já definido nesse plano, aonde que eu vou captar água, coletar água, né, para poder combater incêndio.
E o ideal é que essas equipes de combate conheçam esse local, tenham fácil acesso, né, pelo sistema de acesso, e que esse sistema de mananciais não pode ficar distante mais do que 5 quilômetros do ponto mais distante onde pode acontecer um incêndio. Então, muitas vezes, uma propriedade rural muito grande vai ter que ter vários pontos de abastecimento de água. Por isso que a gente chama de sistema de mananciais, certo? Para facilitar exatamente a coleta da água para poder combater o incêndio caso ele ocorra. O outro item, que é o quinto item, é o sistema de apoio ao combate a incêndio florestal. Gente, o Corpo de Bombeiro não está em todos os municípios do estado, e também, não, mesmo estando no município, às vezes o incêndio ocorre muito distante da onde o bombeiro se encontra baseado. Vou dar o exemplo aqui de Colniza. Colniza é um município que já é muito distante da capital, nós colocamos uma base lá no município. No entanto, tem incêndios que ocorrem a 100, 150, 200 quilômetros da onde está baseado a equipe de bombeiros. Até chegar no local do incêndio, um pequeno incêndio já se torna um grande incêndio. Então, a gente precisa ter uma equipe de combate. Quem que vão ser os combatentes? Os próprios trabalhadores da propriedade rural. Eles devem buscar uma capacitação com o Corpo de Bombeiros. Esse pessoal vai treinar, vai ser equipado, vai ficar em condições de combate. Claro, em condições de combate de qualquer jeito? Não. Dentro de um plano de proteção contra incêndio florestal que possa disponibilizar essas estruturas que facilitam o combate caso o incêndio ocorra. Por isso que é importante ter o pessoal qualificado, ter um sistema de vigilância e detecção, sistema de acesso, sistema de compartimentação dos batalhões, sistema de apoio ao combate. E aí vamos para o último desses sistemas, né, que é o sistema de proteção a áreas edificadas. Claro que tudo é importante, proteger a reserva legal, proteger a sua lavoura, proteger a sua cerca, a área consolidada, mas uma das prioridades também a se proteger são as áreas edificadas. A sede da fazenda, o armazém, o curral, o galinheiro, enfim. Então, o Corpo de Bombeiros recomenda que se faça um acero de 60 metros de diâmetro em torno da área edificada, porque se vier um incêndio, se vier uma frente de fogo, ela não vai atingir a área edificada. Então, esses são os 6 sistemas que nós apresentamos como os preventivos mínimos para se estabelecer um plano mínimo de proteção contra incêndio florestal. Agora, o ideal mesmo, isso no futuro a gente vai estar isso dentro da norma, é que cada propriedade rural contrate um profissional qualificado para que se faça um plano completo de proteção contra incêndio florestal. Hoje ainda não temos esse plano publicado, a gente está estudando ele, como eu disse. Ele deve passar pelo crivo, pela análise da Diretoria de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros e, após aprovado pelos nossos técnicos especialistas, ele é liberado para ser estruturado e aí emitido ao alvará do Corpo de Bombeiros. Essa é a nossa proposta de trabalho já esse ano, e eu passo a palavra agora, Patrônio, tomando a sua vez, né, com o Coronel Glédio, para ele dar continuidade aí à apresentação. Vamos lá, então, bom dia, só seguindo com a apresentação. Isso, Patrônio. Seguindo com a apresentação, então, na verdade, a gente precisa dar um cenário para o produtor do que é feito no Estado em termos de enfrentamento aos incêndios florestais por parte do órgão vocacionado para isso, que é o Corpo de Bombeiros. Então, eu vou seguir aqui falando um pouco sobre as operações. Perfeito. Então, na verdade, todos os anos o Corpo de Bombeiros estrutura em todo o território do Estado diversos instrumentos para poder fazer enfrentamento aos incêndios florestais. Basicamente, a gente divide os instrumentos em instrumentos de gestão e instrumentos temporários de resposta. Qual que é o objetivo disso? Na verdade, é que a gente, através dos instrumentos de gestão, consiga dar melhor direcionamento, a gente poder olhar com mais atenção para a problemática dos incêndios florestais em todo o Estado, e é por isso que a gente tem uma diretoria operacional envolvendo todas as suas unidades estabelecidas no interior do Estado para fazer enfrentamento. Nós também decretamos aqui a instalação do CIMAN, que é o Centro Integrado Multiagências no Estado, onde um coordenador do Corpo de Bombeiros faz arte com as agências, chamando essas agências para participar, como IBAMA, Exército Brasileiro, CINFRA, SEMA, Polícia Militar. Então, diversas agências acabam participando do enfrentamento dos incêndios através dessa multiagência. Por exemplo, Prefeitura Municipal, ela pode operar, ou até associações de produtores, eles podem ajudar com algum maquinário, alguma intervenção na sua região que colabore com a prevenção de incêndios, eles participam do CIMAM. A gente tem aqui também o Batalhão de Emergências Ambientais, que é um batalhão que pensa esse problema ambiental no ano inteiro. Ele faz
estrutura o plano de operações da temporada de incêndios florestais em todo o ano, e é através desse plano que esses instrumentos são estabelecidos. E aí a gente tem os comandos regionais e as salas de situações descentralizadas no estado do Mato Grosso, em 7 grandes regiões do estado. Através dessas salas de situações, a gente empenha os instrumentos de resposta. Esses, sim, fazem a primeira resposta, né, através de brigadas municipais mistas, brigadas descentralizadas e equipes avançadas de operação. Então, eu vou seguir aqui. Esses instrumentos de resposta, na verdade, eles são empregados conforme nível, né? Então, a gente tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. O primeiro nível são justamente essas equipes que estão descentralizadas nas diversas áreas de município, né? Eu já falei aqui das unidades do Corpo de Bombeiros, tem as temporárias, que são as áreas municipais mistas e as brigadas descentralizadas, que elas vêm justamente para ocupar o espaço, né, onde o bombeiro não tem uma base fixa, e tem as outras brigadas, que aí a gente está falando exatamente das brigadas rurais, né, que um consórcio de produtores ou até uma grande fazenda pode promover a intervenção de primeira resposta, talvez, com certeza, mais importante para evitar que um grande incêndio evolua. Quando um grande incêndio evolui, nós passamos para o nível 2 e 3, onde há necessidade de muito mais recursos para fazer a contenção dos incêndios. Então, eu vou seguir aqui, que o nosso tempo está acabando, com um exemplo do que está acontecendo, por exemplo, agora no Mato Grosso, com essa grande estrutura nossa de resposta nas várias áreas achuradas vermelhas, onde a gente tem, por exemplo, instrumentos de resposta nos municípios. A gente percebe que existem vários, o estado é muito grande, né, a primeira coisa, e que existem vários municípios que não conseguem ser contemplados com esse instrumento de resposta. E o que acontece? Nessa região, a primeira resposta necessariamente tem que ser dada por quem está mais perto. Depois o Corpo de Bombeiros vai conseguir chegar nessa região, mas muito mais para coordenar, para ajudar a coordenar um incêndio que, por exemplo, tenha ficado grande demais, ou seja, a gente tenha passado da primeira resposta. Vamos passar, Coronel. Então, um exemplo é isso que aconteceu lá em Poconé. No canto esquerdo da tela, a gente pode ver um incêndio se iniciando naquela área vermelha, né, onde a gente está mostrando aqui agora, ao sudoeste de Poconé. Vamos seguindo. Aí, no dia seguinte, o incêndio, já com alguma intervenção, começa a crescer, né? Vamos lá, Coronel, vamos seguir. Na terceira cicatriz, a gente já vê ele um pouco maior, uma área de muito difícil acesso na área do Pantanal, né? A gente já tem aqui alguns focos secundários e esse incêndio continua crescendo. A gente tem aqui na Transpantaneira um incêndio também iniciado por um capotamento de um carro. E vamos seguir, Coronel. No quinto dia isso começou no dia 17, né? A gente já começa a perceber que aquele incêndio que era pequenininho, se tivesse tido uma resposta imediata, ele não teria acontecido o que aconteceu, né? Ele já virou 2 grandes incêndios, com outros incêndios mais ao norte, também se evoluindo, né? Vamos lá, Coronel. No sexto dia, já no dia 27, né, a gente percebe que aqueles 2 grandes incêndios viraram um só. Então, quer dizer, a dificuldade de controle de um grande incêndio desse é muito maior, né? Então, por isso a importância daquele que está lá na ponta da linha, que é o produtor rural, de fazer o apoio aí no enfrentamento, construindo seus preventivos, colocando uma estrutura mínima de resposta aos incêndios. Vamos lá, Coronel. Esse aí é um resumo do que está acontecendo hoje em termos operacionais. A gente fez um sobrevoo de helicóptero, a gente conteve esse incêndio na Transpantaneira, temos um incêndio mais ao norte sendo operado com produtores rurais e com equipes do Corpo de Bombeiros, e esse grande incêndio ele evolui ao sul e a gente tem aqui pouco acesso nessa região sul, né? Não existe estrada para veículos chegarem, isso traz uma grande dificuldade. Então, nosso foco hoje está sendo em segurar no lado direito do incêndio, com acero, com apoio dos produtores rurais também, porque a gente sabe que o vento vai vir de oeste para leste e vai fazer a progressão, com que esse incêndio evolua a leste com maior velocidade. Depois que a gente finalizar isso, a gente vai tentar acessar a área sul desse incêndio, mas é para a gente poder mostrar ao produtor que o pequeno incêndio todo incêndio é pequeno. Vamos seguir, Coronel, com as considerações finais. Então, as vantagens do plano, né, que foi citado pelo... Alô? Vamos lá.
Podemos seguir. Então, as vantagens Considerações finais, Gleison. As vantagens do... Por que a gente mostrou uma operação como essa? Que é justamente para a gente poder visualizar que é importante ter um plano. Então, uma das vantagens, vai oferecer maior proteção contra incêndios florestais nas áreas rurais. Vai haver um incremento de estrutura preventiva, evitando perdas econômicas. Vai haver uma redução de taxa de seguro naqueles locais, naquelas propriedades com seguro. Vai ocorrer a mitigação dos incêndios florestais, que a gente sabe que hoje o produtor sério, o grande produtor, não quer incêndio na sua área. Vai haver facilidade de combate, minimizando o impacto de um grande incêndio, né? Vai haver a melhoria da estrutura de resposta também do Corpo de Bombeiros para enfrentamento dos incêndios, já que os senhores irão auxiliar o Corpo de Bombeiros, né? O incremento, a gente acredita que, havendo proteção, né, das propriedades, uma preocupação ambiental também, haverá um incremento no valor das commodities, que é o objeto do negócio do produtor rural. Haverá uma abertura de um mercado de incêndio florestal. Então, isso também é outro... socialmente isso é positivo, já que a gente tem profissional capacitado no mercado para promover esses planos, né? Então, a Defesa Civil Municipal do Estado, ela também está sendo convidada a fazer a participação, né, para poder ajudar os produtores rurais na sua região, né, através de capacitação, entre outros tipos de intervenção que a Defesa Civil possa ajudar, ela tem que ser procurada, tá? A cooperação e integração de esforços entre produtores rurais, batalhões de presenças ambientais, sindicatos rurais. Hoje, o Corpo de Bombeiros, através desse batalhão, já tem uma aproximação muito forte com a ProSoja, com as associações de produtores, justamente buscando essa cooperação. Então, hoje o batalhão tem aviões de combate a incêndio, por exemplo, no Mato Grosso, mas no Pantanal a gente tem dificuldade com pistas de pouso, que a gente recomenda, né, que os produtores possam aí promover uma pista desse tamanho para poder receber, né, 1.200 metros de comprimento, 30 de largura, para poder receber essa estrutura. Pontes de proteção de pontes, né? As pontes, elas acabam sendo queimadas aí porque estão próximo da vegetação, então a gente recomenda os aceiros na região de pontes de pelo menos 20 metros. E estrutura de preventivos mínimos, né? Estruturar preventivos mínimos, que são aceiros, colocar ali uma estrutura mínima de combate. Então, isso foi citado também pelo Coronel Barroso. E a gente está promovendo aí no Pantanal o CISPRO-CIFOP Pantanal, que é justamente para estruturar um grande sistema de proteção a nível federal. A gente está falando disso, até internacional, para promover aí maior segurança para os produtores do Pantanal. Coronel. Perfeito, Tenente. Agradeço a participação de vocês. Nosso tempo estourou. Eu deixei vocês falarem porque realmente é informação muito importante que vocês trouxeram aqui. Agradeço, Coronel Barroso, Tenente Coronel Gleison. Obrigado, parabéns pelo trabalho, pelas mensagens que trouxeram aqui aos produtores. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Até o nosso próximo encontro.